Boa noite, pessoal. A gente está aqui com o nosso fisioterapeuta Juliana Cortes e o nosso educador físico, Caio Sá. A gente primeiramente queria agradecer vocês pela disponibilidade, por vocês terem aceitado, fazer parte aqui com a gente dessa entrevista, nos auxiliando e ajudando a gente com esse trabalho. Mais uma vez, muito obrigada, é uma honra ter vocês aqui. E hoje nós iremos falar sobre uma lesão que é muito comum, principalmente em atletas, que é a lesão do ligamento cruzado anterior. Mas antes da gente falar mais um pouco desse assunto, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês, quanto tempo de atuação que vocês têm na profissão, se apresentar melhor para o nosso público também. Primeiro, eu sou a Ju, eu sou fisioterapeuta, 7 anos de formada e desde que eu me formei já estou nessa área de traumato, ortopedia e tudo mais, tendo experiência com uma galera que é mais esporte. Então, desde então eu venho focando nisso, me especializando em lesões associadas à corrida, já lecionei aula com vocês também, né? Saudades. Sim, muitas. E é isso. Você tem sua própria clínica? Isso, a minha clínica agora, que a gente iniciou o trabalho agora, essa semana, na segunda-feira. E dia 3 de novembro de 2025 é uma data que eu nunca mais vou esquecer. E agora é isso, iniciar os trabalhos lá e com uma equipe multidisciplinar de lá também, que a gente está buscando. E buscar mais projetos aí pro futuro. Rua Ledo 239 Centro. Eu fiz mistério, mas agora acabou o mistério, tá, gente? O endereço é esse. Vai lá visitar, vai lá conhecer. Tá super legal, fiz com muito carinho. Pessoal, obrigado pelo convite. Disse ao Gabriel que é sempre uma satisfação. Ainda que eu não pudesse, tivesse um compromisso, era questão de desmarcar para estar com vocês. Eu tenho 13 anos como formado. Nesse tempo fiz especialização, fiz mestrado, inclusive fora do Brasil, à época a melhor instituição do mundo na minha área. Sempre trabalhei com todas as áreas da educação física, nunca fiz distinção. Lecionei aqui na instituição também, foi uma satisfação ter marcado um pouco na vida de vocês. E nessa trajetória, antes de eu ter me inserido como bacharel, lá em 2012, quando me formei, eu fui atleta e praticante de vários esportes diferentes, que até uma coisa que eu vejo até hoje é no que o Brasil esbarra em relação ao amadorismo e ao profissionalismo esportivo. E talvez isso também seja uma das maiores incidências das lesões, o amadorismo que a gente sempre ficou, né? Mas resumidamente é isso aí, são praticamente 13 anos de prática profissional. Bom, agora eu vou começar com uma pergunta para ambos, tá? Qual que é o papel de tanto do fisioterapeuta quanto da educação física na lesão? Bom, eu acho que o fisioterapeuta ele tem o dever, eu acho que é um dever, né? Da gente devolver o atleta para aquilo que ele quer fazer. Não interessa, às vezes a gente pensa quando está falando de amador, é interessante a gente pensar nisso, que o atleta não é só de nível profissional, é aquelas lesões e tudo mais, porque às vezes o atleta amador ele se lesiona mais e isso interfere muito mais na vida dele do que não vou falar que mais no profissional, mas o atleta amador ele tem muitas outras coisas da vida dele que ele precisa dar conta também, né? Além do esporte. Então eu acho que o fisioterapeuta ele tem esse dever de devolver a funcionalidade em todas essas esferas da vida pessoal, da vida de esportes que ele gosta de fazer, e a gente vai fazendo isso aos poucos, né? Porque a gente vai acompanhando cada dia, cada detalhe. Então é um trabalho muito minucioso que a gente tem que fazer enquanto fisioterapeuta, a gente perceber esses detalhes, ver o que o paciente está te falando, não só verbalizando, mas também a linguagem corporal dele, o que o corpo dele está pedindo, né? Então eu acho que a gente, enquanto fisioterapeuta, tem esse trabalho para realizar. Bom, existe uma resolução do CONFEF. O CONFEF é o Conselho Federal de Educação Física. E anualmente são diversas resoluções que o CONFEF faz para que os CREFs, que são os conselhos regionais, apliquem a notório saber por meio de revistas, e-mail, enfim, eles tornam público essa informação. A resolução 488 de 2023, se eu não me engano, ela é recente. Ela dispõe sobre as atuações do profissional de educação física. É até interessante a pergunta se dá dessa maneira para eu poder falar que na verdade não é nem o que eu acho ou o que eu quero, né? Dentro dessa resolução, a única normativa do CONFEF estaria relacionada à profilaxia, ou seja, no meu treinamento eu não deixar chegar no ponto de lesionar alguém. Mas ele não dispõe sobre o profissional da educação física intervir pontualmente no restabelecimento de alguém que se lesionou. Então eu, por exemplo, enquanto profissional da educação física, há praticamente 13 anos, em novembro agora, no finalzinho de novembro são 13 anos, eu sempre digo que eu nunca trabalho com ninguém em fase de reabilitação, em fase de pós-lesão. Quando ele tem alta total das sessões que foram estipuladas para ele, seja o pós-cirúrgico ou qualquer trauma que tenha sido, eu só vou, se o atleta quiser, ou o atleta amador, praticante de esporte, quer dizer, quiser a minha mão de obra, tem que ser depois de estar ok de todo mundo. E aí não é o que eu acho, é uma normativa federal da minha profissão. E muito me pasma, eu aproveito isso para dizer também, que eu imagino que muitos discentes vão utilizar dessa ideia de vocês aqui desse formato para tomar um pouco de conhecimento. É sempre interessante a gente lembrar que os profissionais podem prometer muitas coisas. E na educação física, infelizmente, vou dar um exemplo. O cara se machucou, vai lá, faz um orçamento com a Ju, eu tive esse problema, a Ju passa o preço dela, tantas sessões. O profissional de educação física, de modo geral, é o campeão e fala assim, a Ju cobra tanto, eu faço por R$80, pode vir comigo aqui. Porque no final do dia parece que as pessoas querem capitalizar a qualquer custo, mas tem uma responsabilidade muito grande. E quando eu falo que eu não, pelo menos na minha vida, não desejo
nem pensar em trabalhar com reabilitação esportiva, ou no geral de qualquer cidadão que seja, é porque tem uma responsabilidade muito grande com isso. Uma coisa eu receber uma orientação profissional com ângulo de movimento, com os limites em que eu posso atuar de maneira máxima, né? E, enfim, munido dessas orientações, eu simplesmente aplicar o programa. Então a Ju foi viajar e deixou um programa para eu aplicar. Isso é uma situação em que eu atuaria sem problema numa academia, num centro de treinamento resistido, qualquer um estúdio de fisioterapia, mas sei que estou sendo muito longo na minha resposta, mas é interessante deixar isso muito, muito claro, porque uma coisa é o trabalho interdisciplinar, ou mesmo multidisciplinar, ainda que não tenha essa interdisciplinaridade. Então, ó, eu não sou amigo da Ju, eu não quero conversar com ela, mas está aqui minha diretriz. É um trabalho multidisciplinar. Trabalho interdisciplinar quando a gente vai ter essa troca de conhecimento. Então, isso é uma coisa, isso é muito importante. Agora, a gente usurpar funções é uma coisa que tem que estar muito clara para as pessoas. E é claro, eu digo isso porque eu estava também como docente da fisioterapia, embora não fosse fisioterapeuta. E isso tem que estar muito claro para as pessoas, porque parece que é muito parecido, né? Você vai ver um videozinho da Ju, parece que ela está fazendo um exercício, o cara tem um equipamento tal, e fala, não, isso eu dou conta de fazer também. Mas existe um conhecimento por trás que eu, sem sombra de dúvida, como estudante que fui, professor que fui também, são cursos totalmente diferentes. Para o leigo, eu falar, não, pois isso aí o fulano lá da barriga tanquinho faz também, por R$80, né? E aliás, também não tem nada em relação a preço, né? Só tem um exemplo figurativo. Mas então, em relação à normativa do CONFEF, e existem outras, por exemplo, quando eu estava lá na faculdade em 2009, a gente falava da normativa 42 de 2003. Mas só para ilustrar qual que é a minha opinião. Quais seriam os desafios que vocês acham que se encontra ao trabalhar com uma equipe multidisciplinar? Porque precisa ter um consenso, né? Então, quais seriam os desafios nesse caso? Eu acho que é muito disso que o Thales está falando. É que, querendo ou não, por mais que a gente seja uma equipe aí, possa trabalhar em equipe e tudo mais, eu acredito muito que cada um tem o seu quadrado, entendeu? Então, chega a fase ali que, por exemplo, o meu paciente quer melhorar para subir uma escada. Beleza, então meu objetivo é esse com ele. Esse é o nosso ponto ali de melhora, conseguiu subir a escada legal, tá super bem. Então agora a gente passa para outra fase. A outra fase, depois que a gente já atingiu aquele objetivo, é passar a bola para o educador físico, né? É a gente saber até onde a gente vai. Eu não vou periodizar um treino de fortalecimento, de endurance, nada disso, porque eu não sei fazer isso. Eu não tenho ferramentas para isso, né? Assim como o educador físico não vai ter ferramentas para fazer uma liberação, para fazer uma técnica de mobilização articular, enfim. E assim também como o médico não vai conseguir acompanhar o dia a dia daquele paciente. Às vezes ele consegue, por exemplo, na lesão de LCA, ele consegue ter uma noção básica do que está acontecendo, tomando em base ali os meses, porque a gente tem protocolo dentro da fisioterapia de semana a semana para a gente seguir numa reabilitação de LCA. Então o médico ele tem a capacidade de seguir essas semanas também e ter uma noção do que está acontecendo nessa fase e tudo mais, só que ele não está no dia a dia, então ele não consegue dar algumas opiniões ou algumas sugestões que o fisioterapeuta vai conseguir dar. Da mesma forma que a gente não vai conseguir dar no trabalho do educador físico que vai seguir lá na frente. Mas é claro que quando existe esse movimento, né, do médico mandar para o fisioterapeuta para o educador físico, precisa existir esse tipo de orientação. Ó, tal pessoa precisa disso, 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 mas ela vai ter limitação nesse movimento, nessa articulação, enfim, a gente vai desenhando aquilo ali, né, juntos. Mas quando não existe essa conversa, aí não tem como. Aí não tem como, a gente tem meio que trabalho no escuro, a gente não sabe o que está sendo feito, né? E se dá um erro no meio do caminho ali, o paciente não vai saber identificar, entendeu? A gente não sabe se é o médico, não sabe se é o fisioterapeuta, não sabe se é o educador físico, então tem que ser uma pessoa muito bem orientada, ela tem que entender muito da lesão, e isso é papel de todos os profissionais que vão acompanhar, né? Então o médico ele vai falar ali o que vai ser feito durante a cirurgia, como que vai ser a recuperação, mas é o fisioterapeuta que vai ter que definir qual semana que a gente vai trabalhar qual coisa, o que a gente vai ganhar de força, de mobilidade, de enfim, o que tiver que fazer, e aí o trabalho vai seguir lá com o profissional de educação física na hora que já estiver pronto, né? O nosso trabalho ali em certo ponto. Chega uma fase, por exemplo, da reabilitação de LCA, que eu já vou encaminhando o paciente para o fortalecimento de uma academia, ou funcional, tudo mais que seja, mas já com a condição de ter contato com quem vai acompanhar. Então, assim, se não tiver esse contato, eu prefiro que o meu paciente procure outro profissional. Eu faço questão de ter esse tipo de contato. Porque eu sei que se acontecer alguma coisa, eu sou a pessoa que orientei, entendeu? Então, eu vou saber o que está acontecendo. Se não foi feito o que a gente determinou e, sei lá, o paciente machucou de novo, pô, eu vou ter que saber onde está o erro, entendeu? Então, se eu sei a pessoa que eu estou trabalhando junto, vai ser mais fácil de identificar, né? Então, eu acho que é realmente isso. Cada um reconhecer o seu próprio quadrado. Porque senão vira festa no caquinho. Todo mundo quer dar orientação, quer fazer coisa que não sabe. Então, eu acho que é nesse sentido. Eu vou utilizar o gancho da frase final da Ju, que é muito legal. O problema do Brasil, na realidade, antes de abordar a questão diretamente, é que me lembro na época que pegava ônibus enquanto estudante, hoje eu não pego muito carro, né? Senão o pessoal achava que agora eu mas eu sempre lembro que quando a seleção brasileira de futebol perdia um jogo, o motorista do ônibus ele sempre tinha a solução perfeita para o Brasil não ter perdido o jogo. Infelizmente, a questão da visibilidade da internet possibilitou com que muitas pessoas com boa retórica, com bom convencimento oratório, subvertessem o que acontece. Então, por exemplo, nunca na minha vida eu ia chegar para um médico cirurgião e corta um pouquinho pro lado ali.
mas o pessoal sente o direito de dar pitacos em todas as outras áreas. Então, assim, eu não vou chegar para um neurocirurgião, muito menos assim, opa, não, aperta um pouquinho mais esse logo aí, vamos aí, hein? Não tem condição. O que acontece, e como eu disse, são praticamente 13 anos de prática, as mais variadas instituições, um atleta de tênis da equipe de competição do tênis, que já estava com uma bolsa fechada para estudar nos Estados Unidos. Ele, inclusive, nem estava treinando mais, só se preparando para as últimas provas de inglês e etc. O irmão dele veio dos Estados Unidos para cá e falou para ele, vamos jogar beach tênis no final de semana. Ele me ligou e falei, cara, eu não iria, o esporte você nem pratica, embora o nome seja parecido com beach tênis e o tênis, né? Eu falei, você nem pratica, você nem precisa disso. E ele foi e rompeu o LCA, que inclusive é uma das lesões mais prevalentes do esporte no geral. Pode escolher o estrato que você quiser, futebol, voleibol, mesmo o tênis. E a minha instrução foi muito simples, né? Eu falei, olha, agora então, faça todos os procedimentos médicos, você vai ter que adiar a sua ida para os Estados Unidos e a gente vai se falando. E aí o que aconteceu foi, ele passou pela cirurgia com um renomado médico aqui de São Lourenço, que hoje eu estou fora, aqui eu respeito muito, já tratou meu pai, me tratou e tudo mais. Doutor Henrique Pels, essa pessoa acha que eu estou falando do doutor se quiser também, o que depois eu faço aí, doutor, sem problema. E o doutor Henrique Pels, o filho, né? Na verdade, tem um Henrique Pels que é o coroão, não manja muito, mas o filho dele. E aí, no meio do tratamento, olha que curioso, por que eu falo que eu não assumo nenhuma responsabilidade pós-lesão? O fisioterapeuta lá do tênis, Roberto Bretas, não sei se vocês conhecem, um profissional que eu admiro muito, acho que vocês conhecem, em algum momento, alguém da física conheceu ele também aqui na faculdade, porque ele já trouxe ele para uma palestra aqui. E no meio do tratamento com o Roberto, ele pega o voo, liga para o Roberto, agora eu estou aqui nos Estados Unidos, o que você sugere que eu faça aqui? Agora eu sugiro que você procure. Meu amigão, agora você procura alguém aí, né? Não tem a menor condição. É um trabalho avaliativo manual, você precisa testar muitas manobras, protocolos, etc. Então, só para deixar muito claro, para fins pedagógicos e para o pessoal também, trabalho multidisciplinar ele sempre vai ocorrer. Então, vamos dar um exemplo concreto. Vamos supor que você trabalha num ambiente em que você não gosta de ninguém. Então, ó, não gosto, vocês são pessoas, na verdade eu adoro vocês, mas vamos supor que eu não gostasse de nenhum de vocês. Então eu faço o mínimo e na bronca. Então eu tenho que entregar algo para o Gabriel, eu não chego frontalmente ao Gabriel, ó, tá aqui o relatório que você solicitou. Eu deixo na mesa do Gabriel e viro as costas. O trabalho multidisciplinar, ele não necessariamente é integrado, é um passando para o outro. E na verdade eu percebo mais dificuldade ao longo da minha vida com os médicos, né? São os com quem eu tive menos acesso até hoje. O cara fala assim, não, então anota o meu WhatsApp, né? Mas anota o meu WhatsApp, a gente vai falar, o cara vai me responder 2 semanas depois, né? Então, trabalho interdisciplinar é o que é importante, em que há realmente essa convergência em função das coisas. Então eu não tenho problema nenhum em sentar com um médico, um fisioterapeuta e explicar o que eu espero do atleta reabilitado. Não é o caso desse que não está mais comigo. Já quando se lesionou, já não estava, né? Esse trabalho multidisciplinar vai sempre existir, mas nós devemos, enquanto profissionais, deixar a vaidade de lado e falar assim, pô, vamos trabalhar juntos. Porque vejam que interessante, o fisioterapeuta lá da quadra, ele me viu uma vez conduzindo um teste físico e ele falou assim, mestre, vem cá, o cara sempre muito educado, né? Pois não. Ele, será que tal teste não seria melhor? Eu falei, eu vou pensar e eu te retorno. Claro, o pessoal vai terminar o teste e, de fato, me debrucei depois da literatura e falei, realmente, o que eu estou fazendo aqui é mais adequado ao seu teste. E desde então, passei a usar. Porque cada profissional tem um olhar diferente. E, embora eu tenha dito na questão anterior sobre a profilaxia que cabe ao profissional de educação física, eu até deixo aqui um outro comentário mais pesado do que esse que eu fiz. Ô, Gabriel, se eu fosse teu professor de educação física, você faz artes marciais ou o que é que você queira fazer comigo, e aí você se machuca num treino comigo, você ainda teria a audácia de entregar sua reabilitação para quem te machucou, cara? Eu não faria isso, não estou dizendo, só para deixar muito claro. Hoje o pessoal se dói com absolutamente tudo, e é preocupante ter que pensar no que a gente vai falar. Mas, infelizmente, como professor, o que eu vi era o seguinte cenário. Estudantes geniais na comunicação, geniais na parte prática das modalidades, artes marciais, esportes coletivos, enfim. E quando ia para a parte das ciências biológicas, que a gente vai discutir em profundidade o que está acontecendo, para que serve esse ligamento? Ele impede a efetividade máxima de um osso em relação ao outro, ele está ali para estabilizar a articulação. O profissional, que mais tarde vai ser profissional enquanto estudante, ele vai se debruçar muito pouco na questão das ciências biológicas, anatomia, histologia, que são as piores notas. E aqui não é preconceito, eu não estou julgando ninguém. Eu acho que o primeiro passo é admitir isso. Então, se eu quero melhorar alguma coisa, eu quero ser referência naquilo. O primeiro passo é eu aceitar que não sei, é buscar quem sabe muito, ou onde eu posso obter esse conhecimento de excelente qualidade, e me dedicar àquilo dali um dia. Muito no futuro eu vou estar consciente do que eu vou estar fazendo. Agora, eu simplesmente enchi o peito e falar, não, essa abordagem é inadequada, aquela outra abordagem é inadequada. Tá, mas qual é a sua proposta? Não, mas acho que é por aí. O trabalho interdisciplinar, eu diria que é mais determinante do que o multidisciplinar. Seguindo ainda desse gancho que a gente está conversando, quanto que vocês sabem que é hora de passar a vez? Passando a responsabilidade para o próximo profissional, dando continuidade no tratamento do paciente. Quando o paciente chega para mim a primeira vez, a gente tem uma conversa muito longa de avaliação para tudo, né? E aí, uma das coisas que eu pergunto e que eu deixo muito claro é, tipo assim, qual é a sua expectativa? Vamos alinhar a expectativa. Porque às vezes chega uma pessoa lá para mim, sei lá, uma senhora de 80 anos de idade virar assim para mim, amor, eu quero virar Graciane Barbosa. Eu vou falar, não tem condição, entendeu? Então, assim, é alinhar a expectativa do que o paciente quer e aquilo que eu posso entregar.
A partir do momento que a gente alcançou aquilo ali, a gente viu, fez, lógico que nessa avaliação tem testes físicos, testes funcionais e tudo mais que a gente precisa ter ali pra gente ter o que mostrar também pro paciente, porque o paciente precisa ver a melhora. Não adianta nada eu chegar pra ele e falar assim, você melhorou muito, mas ele ainda não consegue pegar a filha dele no colo, entendeu? Então qual é o sentido disso, né? Então a gente precisa alinhar muito essa expectativa logo no início. Eu gosto de explicar direitinho o que vai acontecer, no início vai acontecer isso e isso, no meio do tratamento pode ser que ocorra isso e isso, no final do tratamento a gente espera que isso aconteça. Porque isso evita que o paciente tenha ansiedades ou ele tenha algum tipo de insatisfação. Eu acho que isso é até uma certa proteção que a gente pode ter enquanto profissional, né? Porque essa conversa foi pré-determinada ali no início, né? Então tudo que vai acontecendo ao longo do tratamento, o paciente meio que já está avisado, entendeu? Então eu gosto de ter essa conversa lá no início, lá no primeiro dia pra gente determinar o que vai ser feito. E aí quando a gente determina e chega naquilo, aí beleza, fala assim, tá, chegamos nesse objetivo, agora você tá pronto pra gente avançar, pra gente poder evoluir nisso, porque assim, tá, o seu objetivo é pegar sua filha no colo, a gente consegue, mas agora você precisa melhorar essa funcionalidade. Aí que eu vejo que é a hora de passar a bola mesmo, né? Que é a hora de entrar com fortalecimentos específicos e tudo mais, que cabe ao profissional de educação física. Então é desde o início, desde o primeiro dia, quando a gente faz essa conversa conjunta, até o momento de falar, olha, a gente conseguiu, vamos pra frente, entendeu? É devolvendo essas funcionalidades do dia a dia, até chegar a hora que ele fala assim, não, eu quero mais. Então tá, se você quer mais, a nível de performance e tudo mais, a gente vai procurar uma outra pessoa nesse sentido. Porque o fisioterapeuta não tem que ter o trabalho de ficar fazendo esse tipo de tratamento, de treinamento, né? Então, assim, eu não sei quantas séries de quantas repetições o paciente vai ter que fazer para isso, entendeu? Então, isso já é passar a bola. Ao meu ver, é passar a bola, entendeu? Tem fases que a gente vai trabalhar junto, tem fases que é passar a bola. Eu acho que é isso. Então, assim, a gente entregar um trabalho bem feito e quando a gente faz esse movimento de passar a bola e a pessoa não machuca mais porque o outro profissional também está sendo muito bom, cara, esse trabalho vai ser assim, sabe? Levado para todo mundo sem você fazer esforço absolutamente nenhum. Então, essa é a minha preferência. Eu passo a bola, passo, mas no momento que eu vi que a gente já alinhou as expectativas, chegou naquele objetivo. Eu percebo que a geração atual reclama mais de dor. E a dor é, por exemplo, o cara ficou em pé muito tempo e já é um desconforto comum de você ficar em pé, muito tempo, uma posição que você não está acostumado, ou calçado muito baixo. A geração atual reclama como se estivesse sendo forçada com uma faca num ponto altamente dolorido, inflamado. Né? O cara tem uma tolerância muito pequena à dor. E é interessante dizer isso porque existem dores. Por exemplo, eu vou fazer um treino de corrida que envolva resistência, ou seja, bastante tempo performando a corrida. Ou dias curtos, tanto faz. Se no dia seguinte o atleta apresenta uma sensibilidade na região da canela, que o pessoal da corrida relata como canelite e tal, os fibulares, tibiais e tal, eu vou saber que é normal, eu vou saber que está dentro do esperado. Agora, isso numa fase aguda do que está acontecendo, né? Mas a minha abordagem é sempre conservadora. Eu primeiro falo o seguinte, uma escala de 0 a 10, em que 0 é absolutamente nada, e 10 você não teria como estar vivo, qual é a dor que você sente, né? O que está acontecendo com você? 10, 9, 8, dores assim, você não sai da tua casa de tamanho desconforto. E eu deixo a critério do próprio atleta, até para que ele desenvolva autonomia, porque eu não vou estar do lado dele o tempo inteiro. Ele tem que saber quando é algo grave para que ele procure o atendimento. Então, como eu vou numa abordagem conservadora, se eu juro para vocês, se alguém chega segunda-feira e fala assim, estou tomando água, eu falo assim, beleza, ele não está com o fisioterapeuta, está dispensado desse treino aí. Quando ele der a resposta dele, a gente volta a trabalhar. Aí o fisioterapeuta, não, ele estava só com desconforto, dormiu torto e tal. Eu falei, beleza, mesmo dia de volta. Aí o malandrão, presta atenção, é isso aí. Então, na minha abordagem, eu vou ser sempre conservador. Ao primeiro sinal, está desconfortável, porque, novamente, hoje também tem uma linha muito sutil entre exigir no treinamento e fazer bullying, né? E eu já sou um cara conhecido por fazer bullying com público, você imagina, né? Trabalhar com equipe de rendimento, uma falha que eu tenho em ignorar um sinal que um atleta me apontou, eu tiro ele de uma competição que prejudica o ranking nacional, né? Então eu estou sempre pensando nisso, eu prefiro que ele perca um treinamento, que eu sei que a longo prazo o impacto é menor do que uma lesão mal diagnosticada que vai afastá-lo da competição. Desconforto e tal, beleza, passa pelo fisioterapeuta que nós temos lá, né? Se ele quiser indicar um tratamento externo quando ele não está aqui, ele também faz isso. Uma pergunta para os dois, né? Agora estava direcionada, mas os dois são abertos. Como que vocês lidam com o paciente que está apresentando ali a cinesofobia? Como que cada um vai atuar? Cara, que pergunta difícil, porque assim, cinesofobia, cada pessoa é do jeito. Então, assim, eu já tive casos de pacientes que, assim, vou compartilhar de um paciente recente até, ele ele rompeu, nossa, foi muito feio a lesão dele, mas foi tendão patelar, machucou o menisco, machucou o LCA também, tipo assim, tudo que tinha no joelho, ele veio de macetar lá. E aí, só que o cara sempre foi atleta. Então eu sabia que se eu desse os estímulos pra ele, de tipo assim, atleta gosta de quê? De desafio. Ele tem que se sentir desafiado o tempo todo. Então ele era uma pessoa que eu sabia que eu podia ir embora. Não, você consegue, não, você vai fazer isso, você não consegue, você não sai daqui hoje. Não, você consegue dobrar esse joelho. Imagina, olha o tanto de coisa que você faz. Então assim, você tem que entender qual que é como fala? O padrão ali da pessoa, qual que é a personalidade dessa pessoa.
Agora, não ia funcionar esse mesmo comando verbal para uma pessoa que é mais fechada, para uma pessoa que é mais tímida, para uma pessoa que não é tão envolvida com o esporte. Não existe isso. Você tem que entender qual que é o perfil de cada pessoa e qual que é o comando que você usa. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela está com o início de artrose de joelho, e aí ela está com limitação para subir a escada, né? E ela gosta muito de dançar. Então, o que a gente faz? Vamos aqui, ó, botar uma musiquinha que ela gosta, a gente vai conversando, a gente vai falando. Quando ela faz o movimento inconsciente, ela não está nem vendo, aí eu falo, o que você está fazendo aí? Acaba se subir adaptar a personalidade do a paciente, gente né? precisa adaptar. Então, por exemplo, ela tem medo de subir escada porque ela já associa a dor. Então, o que eu faço? Eu pego, por exemplo, um step, a gente vai fazendo uma coisinha ali, vai evoluindo, quando ela está subindo a escada inteira, ela nem percebeu. Entendeu? Esses dias ela deu risada, que eu falei com ela, vamos tentar fazer 5 minutos de bicicleta? Ai, mas meu joelho vai doer, meu joelho vai doer. Eu falei assim, só vamos tentar. Se não der, a gente para. Aí beleza, ela aceitou, sentou lá, a gente ficou 20 minutos na bicicleta. Ela nem viu que eu tava fazendo bicicleta, porque mas eu também aqui também com ela, né? falando, ela foi entrando, foi aderindo, e quando veio, tipo assim, ela ficou super feliz, ela voltou a fazer bicicleta. Bicicleta é uma atividade que ela faz com o marido dela todo final de semana, e ela não tava conseguindo fazer por conta da dor do joelho. Então, assim, a gente precisa entender qual que é o perfil, qual que é a situação de vida dessa pessoa. Por isso que aquela primeira conversa lá, do primeiro dia que esse paciente chega pra mim, ela tem que prevalecer ao longo do tratamento. É óbvio que a gente vai descobrir tudo na primeira conversa, né? Porque o paciente vai esconder, o paciente mente. Quem assistiu o Dr. House sabe, o paciente mente o tempo todo, entendeu? Mente. E a gente vai fazer uma estágio sobre isso. Gente, mas não mente porque ele quer te enganar. Ele mente porque por diversas situações, entendeu? Então, assim, às vezes ele quer ter alta logo, às vezes ele acha que se ele falar pra você que ele melhorou, você não vai tocar naquilo de novo e aquilo anteriormente doeu. Mecanismo de proteção a gente não sabe, entendeu? Então, assim, a gente precisa saber identificar não só a linguagem verbal desse paciente, mas a linguagem corporal. O que o corpo dessa pessoa está dizendo? Porque na grande maioria das vezes ela não vai te falar o que ela precisa, mas o corpo dela começa a te dizer. Porque isso também eu acho que é muito questão de prática. Agora, a pergunta é para os dois mesmo. Qual vai ser a prática, a primeira conquista no dia a dia que vocês vão perceber que o paciente deu aquela melhorada? Que nem, por exemplo, a gente acabou de falar de cinescopia. Por exemplo, a Ju viu o paciente começar a descer um degrau, uma dificuldade, voltar, ele começar a querer fazer um esporte mais avançado, por exemplo. Qual vai ser, tipo assim, a primeira vez? Qual vai ser a conquista para ele? Eu acho que é nessas coisas simples, entendeu? O movimento complexo, ele depende das coisas simples, ele depende da simplicidade do todo, né? Então, assim, hoje mesmo a minha paciente que tem esse problema no ombro, ela conseguiu tirar a blusa assim rapidinho. Eu falei, olha como você tá tirando a blusa. Ela chegou no primeiro dia pra mim, ela tava tipo assim, toda com dificuldade, entendeu? Ela chegou pra amarrar o cabelo, ela tava assim. Agora ela já tá fazendo assim. Então, assim, são nessas pequenas coisas que eu sei que a minha paciente tá melhorando. Que eu sei que ela vai chegar lá na academia e ela vai conseguir executar um movimento melhor. Que eu sei que se ela quisesse, sei lá, ir pra algum outro esporte, óbvio que essa não é a fase, mas ela já poderia ter um aproveitamento um pouco melhor, entendeu? Então, eu acho que é muito isso. A gente tem que ver as coisas simples se juntando pra formar o que é complexo, entendeu? Simplicidade. Por exemplo, nós temos lesões traumáticas do tipo fratura, todas as lesões que eu tive foram de fratura, mas relembrar o caso do Anderson Silva no UFC, aquela fratura horrível até pro telespectador, né? É natural esse receio em performar movimentos semelhantes ao que te causaram aquele trauma. Mas eu acho curioso destacar que eu vou ficar muito feliz se na reabilitação, por exemplo, desse atleta que está nos Estados Unidos com esse rompido, que eu me lembro, a única coisa que eu falei para ele, antes dele ir, né? O teu joelho, depois dessa cirurgia, está melhor que o meu original de fábrica. Espero que isso seja o suficiente para você saber que você pode confiar no teu joelho. Primeiro, eu diria que hoje também é muito fácil, é muito reforçador as pessoas entre si. Eu acho legal essa cultura, tudo é like, tudo é de alguma forma um reforço positivo. Mas eu ficaria muito feliz quando ver o atleta realizando o mesmo esporte que ele machucou. Então, um dia que ele voltar a jogar o beach tennis com o irmão dele, aqui em São Lourenço, e saltar e tal, aí eu vou falar, pô, é isso. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui, disponibilizar. Tenho certeza que vocês agregaram muito com a gente, com todo mundo que vai assistir esse vídeo. Muito obrigada de coração mesmo. Fiquei muito feliz que vocês aceitaram o convite nosso para estar aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Foi uma gente, conversa sério. muito dinâmica e surpreendente. Que bom, gente, que bom. Conte pra gente sempre, né, Tati? Justamente, sempre obrigada. que for possível contribuir, sem agredir ninguém, realmente, né? A gente está à disposição. Uma satisfação estar com vocês, vocês são alunos fantásticos, não tenho a menor dúvida de serem profissionais muito mais brilhantes do que talvez vocês acham que nós somos, né? Se lembrem que nós, como estudantes, somos pessoas igualmente comuns e vocês irão multiplicar os relatos também, né? Esse é o legal da dinâmica da coisa. E é isso, conta com a gente. Obrigado. Obrigadão.